Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Márcio Rashkorski, estou aqui hoje na sede do Síndico Lab e a gente tem uma campanha muito legal, né? Eu sou síndico e não seu inimigo. E justamente para a gente proteger os síndicos, para a gente acabar com essa história de agressão, seja ela verbal, psicológica ou física contra os síndicos, algo que a gente viu crescer muito, principalmente nesses tempos agora de pandemia, e algo que não acabou, infelizmente. Mas aí, o que eu resolvi fazer? Contar algumas histórias. Ao longo desses mais de 30 anos trabalhando com condomínios, eu tenho várias histórias com esse tema. E eu estou pensando aqui em contar 2, 3 para vocês, para ilustrar um pouquinho e mostrar a importância da gente ter um movimento, da gente se defender e, sobretudo, da gente buscar soluções para que isso não aconteça mais. Antes de começar, falar da minha alegria de estar aqui na sede do Síndico Lab. Eu lembro que foi um projeto que a gente começou, eu e o Rafael ali, ó, rascunhando uma folha sulfite, e era só uma utopia, só um idealismo. Aí logo em seguida veio a Mariana, que está aqui conosco, a Mariana De Simone, que durante muitos anos foi editora-chefe do Síndico Net, então com uma bagagem enorme, trabalhou na Folha de São Paulo. Depois veio o Stefan, agora recentemente veio o Josimar da agência Enso, que fundiu com o Síndico Lab, e agora tem uma molecada aqui, gente, todo mundo, sabe, de alto gabarito, uma molecada cheia de gás, e o Síndico Lab está crescendo muito, e logo, logo vai se tornar certamente o maior veículo, o maior portal, ou talvez a casa realmente do síndico mesmo, seja ele profissional ou síndico orgânico. Mas eu vou falar um pouquinho desse ódio que às vezes algumas pessoas nutrem pelos síndicos e contar algumas histórias que aconteceram comigo, cada uma com um desfecho diferente, para mostrar que isso não tem receita de bolo, isso às vezes é um mal social, né? E eu vou começar com a história que aconteceu num dos primeiros prédios que eu fui síndico e que eu também morei nesse prédio. Eu não vou falar o nome do condomínio, vou inventar o nome das pessoas, mas vou contar a história resumidamente, exatamente como ela aconteceu. Eu lembro que a minha filha era pequenininha, uma das minhas filhas que hoje tem 22 anos, eu lembro que ela era uma criancinha de colo há 21 anos atrás, eu era síndico desse prédio, síndico profissional, mas eu morava lá. E tinha um morador, que eu vou chamar ele de Beto. E esse cara me perseguia. Só que não tinha naquela época WhatsApp, não tinha rede social, mas ele me perseguia. De uma forma covarde, de uma forma feia. Ele colava papelzinho no elevador e fazia bilhetinho anônimo, falava mal de mim para um, para outro, fazia intriga com o porteiro, que era um amor, me contava tudo, fazia conluio com outro morador para falar bobagem, insinuava alguma coisa a respeito da minha idoneidade. E eu tinha uma raiva desse cara, e eu era mais jovem um pouco, e eu tinha vontade de bater nele, mas eu me segurava, eu tinha vontade realmente, sabe, quase que eu perdi o controle, mas eu consegui me segurar, porque ele foi muito ruim comigo, muito maldoso comigo. Mas um belo dia aconteceu um acidente doméstico com a mulher dele e eu fui lá socorrer. E eu salvei a vida dela. Se não fosse a minha intervenção rápida, pelo fato de eu ser síndico do prédio, eu só consegui tomar aquela providência porque eu era síndico do prédio, ajudei a esposa dele, ele me agradeceu, me deu um abraço, falou, puxa vida, Márcio, que legal. E eu falei, bom, acabou, né? Foi a minha redenção, ele não vai mais me amolar. E de fato, ele nunca mais me amolou e logo em breve então eu mudei daquele prédio. Isso faz mais de 20 anos. Agora, o ano passado, em 2021, um ano retrasado, uma amiga minha que mora no mesmo bairro, nas Perdizes, disse que o prédio dela ia contratar, estava buscando uma empresa para trabalhar, um escritório de advocacia, e um dos finalistas era o meu escritório. E aí eles colocaram no grupo do bairro. Ô pessoal, tal, nós estamos contratando esse escritório, esse profissional, alguém conhece? E aí, eis que a minha amiga fala, Márcio, tem um cara que te odeia. Um cara chamado Beto postou lá no grupo do bairro das Perdizes dizendo, olha, eu já tive experiência terrível com esse cara, mas não vou falar aqui, me liga no privado que eu vou contar tudo que já aconteceu, eu não contrataria.
E aí eu li aquilo, me deu uma angústia, uma tristeza, mas ao mesmo tempo, o que eu concluí? Que tem gente que é ruim. O cara é ruim. O cara é uma pessoa terrível. Um cara triste, um cara amargurado, angustiado. E ele não esqueceu de mim. Ele não lembrou que eu salvei a vida da esposa dele, mas ele resolveu falar que eu era um péssimo profissional. Sei lá por quê. Isso me deu até um alívio. Falei, olha, esse cara é ruim. É sangue ruim. Sabe quando a gente fala isso? É sangue ruim? É esse aí. O cara é sangue ruim. E eu fiquei aliviado. Então o negócio não é com a gente. Não é que as pessoas odeiam o síndico. O cara odeia o mundo. O cara odeia o planeta. O cara, ele odeia a vida. E ele escolhe alguém para infernizar. Então essa é uma história que aconteceu comigo recentemente e que eu gosto de contar. Agora uma outra história que teve um outro desfecho. Eu trabalho para um condomínio enorme na Zona Sul há muito tempo. E, como em todo lugar, eu passei a ter alguém que não gosta de mim e que começou a me atacar no grupo de WhatsApp, me atacava nas reuniões, nas assembleias, só que foi escalando. O ataque foi escalando. E aí ele começou a colocar em xeque a minha idoneidade, começou a me caluniar, me difamar. E isso é crime. E aí tem um limite entre o que é fofoca, o que é maldade, o que é falar mal, do que é cometer um crime. E a partir do momento, quando chegou num certo limite, ele cometeu um crime. Ele insinuou que eu roubava dinheiro, ele insinuou que eu tinha algum esquema com alguém, falou um monte de absurdo e eu falei, chega. Agora, não é que ele não gosta de mim, não é que ele me acha um inimigo, como diz a nossa campanha. Ele é um criminoso. Aí eu entrei com primeira vez que eu fiz isso na minha vida. Entrei com uma queixa-crime, mostrei tudo para o juiz da vara criminal, tudo que ele escreveu, tudo que ele falou no áudio, tudo que ele falou nas reuniões, fiz um dossiê e levei lá para o juiz. E fui para a audiência. Ah, na audiência foi uma delícia. Ele pediu desculpas, falou que não estava numa fase boa, que não quis dizer nada daquilo, que ele até me admira, me acha um cara bacana, mas que no calor do momento, influenciado por outras coisas, que a vida dele não estava legal, ele falou aquele monte de bobagem, mas que ele se arrependia. E aí o juiz falou, puxa vida, e aí como é que nós vamos fazer? Eu falei, vamos fazer uma transação penal, ele vai ajudar alguma instituição, vai fazer um trabalho voluntário, mas ele vai fazer um vídeo explicando para os moradores tudo o que aconteceu e que ele se arrependia muito, e ele fez o vídeo e eu distribuí e eu me senti tão bem. Então essa história de sou síndico, não sou seu inimigo, em algum momento deixa de ser a questão de inimigo e passa a ser um crime. E aí eu consegui mostrar, pelo menos naquela comunidade, naquele condomínio, que tem um limite. Que a pessoa não pode colocar em xeque a moral, a idoneidade de alguém, não pode constranger alguém a ponto de configurar um assédio moral, como foi no meu caso. E eu fiquei orgulhoso de conseguir resolver esse caso. E vou contar um terceiro caso, que teve um outro desfecho também, de um cara que me perseguia. Mas uma perseguição que ela é sutil, que ela é um pouco singela. Não é uma perseguição frontal, que o cara fala, você é ladrão, você é uma porcaria, você não presta. É um cara que vai fazendo pequenos comentários, que a gente chama de ilações. Então é o cara covarde de verdade mesmo, que vai tentando, influenciar alguém, vai tentando minar a sua credibilidade. E isso também foi escalando, 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 e eu não fiz absolutamente nada. E eu falei, esse cara vai se enrolar sozinho. E aí o tempo foi passando, foi indo, e ele me tirou do foco. E sei lá por quê, ele começou a atacar o zelador. Eu deixei de ser o foco dele e quem virou o foco foi o zelador. E ele começou a fazer a mesma coisa. E um belo dia todo mundo percebeu que esse cara é um sociopata, é um mau caráter, um cara que não presta. E que ele está lá para infernizar a vida de alguém. E naturalmente esse cara criou um ambiente tão terrível para ele, ele não conseguia mais transitar pelo prédio, não conseguia mais fazer amigos, ele começou a ficar cabisbaixo e felizmente ele se mudou, foi embora, vendeu o apartamento e foi morar em outro lugar.
Então são 3 desfechos muito diferentes sobre o mesmo tema. Um que a pessoa parecia que tinha corrigido, mas não corrigiu, que é um cara ruim. Um segundo desfecho que o cara passou do limite, foi processado e teve que se retratar e valeu como lição. E um terceiro caso, que talvez seja o mais comum, do cara que é o covardão, que fica ali incitando, solta uma fake news, dá uma cutucada e que com o tempo a própria comunidade enxerga que ele não serve. Enxerga que ele é o problema e não o síndico. E aí o desfecho desse terceiro caso foi muito natural, dele perder o ambiente. E aí acho que compartilhar essas histórias é bacana, porque a gente consegue fortalecer a nossa campanha, no sentido de mostrar que não é só uma questão de ter o síndico como inimigo, é uma questão que tem gente que é ruim. Tem gente que é ruim mesmo, de coração, coração duro, e que a gente não vai mudar o mundo. Mas que chega um ponto em que a maldade começa a virar crime, que a gente tem que agir. E como é que a gente identifica isso? Com o jurídico, se aconselhando com o advogado, entendendo qual é o momento de deixar de lado, sabe aquela que você fala, não, tudo bem, a pessoa não está num bom dia, tudo bem, vai, deixa pra lá. Quantas mil vezes que eu fiz isso? Mas tem que ter um momento que a gente fala, agora chega. E tem gente que só aprende quando dói no bolso, com uma indenização, ou quando dói com uma condenação criminal, porque tem gente que acha que é bobagem, um crime de calúnia, de injúria, de difamação. Não é bobagem não, porque você perde a primariedade. Aí quando você cometer um outro pequeno delito, você não pode fazer transação penal, porque você já não é mais réu primário, ou porque você já fez uma transação recentemente. Então é importante sim, quando o caso passa da conta, levar adiante para a esfera criminal. Mas enfim, eu tenho tantos outros casos para contar. Recentemente, puxa vida, fiz uma assembleia com a nossa amiga aqui, Lígia, que é síndica profissional, nossa amiga aqui do Síndico Lab, estava tudo indo bem. Ela estava se apresentando hiper bem. Aí no meio da live entrou uma moça que já morou num prédio que ela foi síndica, e a moça falou um monte de bobagem, assim, nossa, acabou com a apresentação da Lígia. A Lígia ficou triste, eu fiquei triste. Os moradores, infelizmente, muitos, sabe, massa de manobra. E quando acabou, eu troquei mensagem com a Lígia e falei, Lígia, o que aconteceu? Ela falou, Márcia, é uma hater, uma moça que me odeia, que me persegue e que, infelizmente, eu dei azar dela estar aqui. E aí não tem jeito, às vezes, sabe, tem lugar, e eu sempre uso essa palavra, tem lugar que é livramento. Tem prédio que a gente é síndico e a gente esbarra com alguém tão ruim, que a gente sair de lá é livramento. No caso da Lígia, talvez, foi um livramento ela não ir trabalhar naquele prédio, porque aquela moça ia infernizar a vida dela por 2 anos. Mas enfim, tem um monte de história para contar, eu só quis dar um depoimento do que eu já vivi. E são 30 anos, né, gente? Não são 30 dias. 30 anos tem muita história. E eu posso garantir para vocês que ser síndico hoje é 1000 vezes mais difícil do que era antigamente. E com essa bênção, ou essa porcaria de grupo de WhatsApp, é igual aquela história da dose, né? Pode ser um antídoto ou pode ser um veneno, depende da dose. O WhatsApp é exatamente isso, os grupos de WhatsApp, mas enfim, também a gente não tem como fugir. E próximo vídeo aí a gente continua com esse assunto, tá bom? Abraço, valeu!